E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quantos pontos o Vasco deve conquistar nos próximos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Muita gente está comentando que o Vasco se complicou no Brasileirão em relação ao rebaixamento. Eu discordo disso, acho que o Vasco ainda está relativamente tranquilo. A diferença de pontos do Vasco para o Z4 são de 8 pontos e o Vasco ainda tem um jogo a menos do que esses times. Esse jogo que é dentro de casa contra o Cuiabá. Então o Vasco ainda tá ali no meio da tabela, tranquilo no Campeonato Brasileiro. Ficou mais complicado sim buscar uma vaga em pré-Libertadores, você pensando que o Vasco tinha essa ambição depois do péssimo resultado contra o Juventude, até porque você empatar contra o Cruzeiro fora de casa, ok, beleza que era um jogo que dava pro Vasco ter vencido, até porque o Vasco estava na frente do placar e bobeou demais no segundo tempo para ceder o empate contra o Cruzeiro, que nem precisou fazer muito esforço, nem precisou jogar bem pro Vasco ceder o empate. E o Vasco vem de uma sequência sem vitórias, mas eu acho que o Vasco pode sim reencontrar o caminho dessas vitórias. Vamos ver os próximos 5 jogos do Vasco. Tem alguns jogos ganháveis, tem outros jogos mais difíceis, outros jogos que o Vasco pode negociar um ponto que vai estar de bom tamanho. Vamos ver isso no vídeo de hoje, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. E 2024 já tá terminando, já estamos no mês 10 de 2024 e se você prometeu para si mesmo que ganharia mais dinheiro nesse ano, que faria uma renda extra, ainda dá tempo. E se você quer ganhar em dólar morando aqui no Brasil sem precisar falar inglês, trabalhando de casa utilizando apenas o seu celular e utilizando apenas o Google Tradutor como seu aliado, e quer ter os mesmos resultados que a Cláudia e que o Carlos vem tendo nesses últimos meses, que vocês estão vendo aqui na tela os prints dos resultados deles, não são só eles, tem outros alunos também que têm esses resultados, clica no primeiro link do comentário fixado que você vai ter acesso ao super aula gratuita e exclusiva com o meu amigo Thiago Gomes, aí você vê se esse negócio é ou não vantajoso para você. Show? Bora pro vídeo, campeão! Então, galera, eu tô aqui com o simulador do Campeonato Brasileiro aberto para mostrar os próximos 5 confrontos do Vasco para vocês. Lembrando que aqui não vai aparecer, mas o Vasco tem um jogo atrasado contra o Cuiabá que ele fará no intervalo de Vasco versus São Paulo e Vasco versus Bahia. Então eu vou contar também esse jogo atrasado do Vasco como um desses próximos 5 jogos, que aí o Vasco vai ficar com 29 jogos, como a maioria dos outros clubes já tem na competição. Beleza? Próximo jogo do Vasco é contra o São Paulo fora de casa. Esse jogo não será no Morumbi, será no Brinco de Ouro da Princesa. O São Paulo tem 8 desfalques para esse confronto. O Vasco também tem muitos desfalques em relação aos seus jogadores titulares. O Vasco vai ter um tempo para trabalhar nessa data FIFA, vai poder reorganizar o seu time e ver aonde está errando, preparar o time para esse jogo contra o São Paulo, ver onde está errando, onde está acertando e o que nós precisamos fazer para sair de lá com os 3 pontos. Lembrando que no primeiro turno o Vasco ganhou o São Paulo de 4-1. Eles podem sim vir mordidos em relação a isso, mas eu acho que é um jogo equilibrado. Eu não acho que o São Paulo tem um time muito mais forte do que o Vasco, ainda mais com 8 desfalques. Então dá para o Vasco pelo menos negociar o empate aqui com o São Paulo, mas é um jogo ganhável sim para o Vasco, não é impossível. Dá para o Vasco ganhar esse jogo. Mas eu vou colocar aqui um empate para o Vasco. Essa partida contra o São Paulo vai ser ruim porque a gente precisa da vitória, que a gente vem de uma sequência de muitos empates, né? E às vezes é melhor você perder 2 jogos e ganhar um do que você empatar 3, porque não conta como saldo de vitórias, aí é complicado. Mas beleza, é um jogo que eu acho que é ganhável pro Vasco contra o São Paulo. É um jogo que dá pro Vasco ganhar, mas um pontinho fora de casa não é de todo ruim. E aí o Vasco depois vai ter esse jogo atrasado contra o Cuiabá. E o Vasco tem que ganhar esse jogo. Contra o Cuiabá, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Vasco jogando dentro de casa, o Vasco tem que ganhar do Cuiabá. Então eu conto como vitória esse jogo. Eu vou até voltar aqui para vocês, para colocar como vitória. Deixa eu ver aqui a rodada que foi atrasada dessa partida. Que o Vasco e Cuiabá foi na 19ª rodada que o Vasco não jogou. É um jogo para o Vasco ganhar do Cuiabá. Pode ser de 0-0, mas o Vasco tem que vencer esse jogo. É inegociável os 3 pontos nessa partida. Já desperdiçamos pontos contra Criciúma dentro de casa. Já desperdiçamos pontos contra a Juventude dentro de casa. Agora contra o Cuiabá a gente tem que fazer esse nosso papel. E aí o Vasco chegaria já a 43 pontos. Se o Vasco conseguir 2 vitórias seguidas, digamos que acaba esse fantasma de rebaixamento. Meio que acaba, né? Se o Vasco conseguir ganhar do Cuiabá e do São Paulo, esquece esse fantasma de rebaixamento. Mas se a gente empatar com o São Paulo, também não vai ser de todo ruim. Se a gente conseguir a vitória contra o Cuiabá, a gente estaria com 41 pontos, beleza? Mas o ideal é a gente vencer, dá pra ganhar esse jogo.
Vasco e Bahia dentro de casa, jogo difícil, complicado, mas eu volto a falar pra vocês, esses confrontos do Vasco dentro de casa, o Vasco precisa vencer, não importa como vai ser, se é jogando bem, se é jogando mal, mas é inegociável o Vasco conseguir essas vitórias. Tem que ganhar esse jogo do Bahia dentro de casa, o Bahia vem numa fase complicada também, aí o Vasco chegaria a 46 pontos e realmente pronto. Estamos garantidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Se aquele jogo contra o São Paulo for de empate, a gente chegaria a 44 pontos. Beleza? E aí o Vasco vai pegar o Botafogo fora de casa, o líder do campeonato. Para o Vasco, um empate já seria de bom tamanho. É claro que quando o jogo é clássico, meio que equilibra tudo e a gente pode sim sair vencedor. O Vasco tem até um bom retrospecto jogando lá no Newton Santos. Conseguiu vitórias nessa temporada. O Vasco se adapta bem ao gramado lá do Newton Santos. Mas beleza, um empate não estaria mal contra o Botafogo, líder do campeonato. O Vasco estaria com 47 pontos, ok? E depois, para fechar esses 5 jogos, essa sequência de 5 jogos, o Vasco pegaria um time que está também na parte de cima da tabela, mas não é impossível. Eu vejo alguns jogos do Fortaleza e eu não acho que é um super time impossível do Vasco ganhar. E eu acho que sim, o Vasco consegue uma vitória lá contra o Fortaleza, um 2-1, estaria de bom tamanho. Mas se a gente perder esse jogo pro Fortaleza, a gente também já estaríamos tranquilos no campeonato, não faria tanta diferença assim pro Vasco. Estaria bem no campeonato, tranquilo, com 47 pontos. Mas se a gente ganhar, o Vasco iria para 50 pontos no campeonato. Esse é o cenário ideal de uma recuperação do time do Vasco. A gente podendo recuperar nossos jogadores fisicamente, o time está cansado. E uma coisa que eu não duvido nesse time do Vasco é que a gente consiga ter um poder de recuperação. Porque várias vezes nessa temporada, quando nosso time foi dado como derrotado, que não tinha mais de onde tirar, que o time do Vasco tinha acabado, perdemos jogadores lesionados e o Vasco sempre conseguiu se reinventar na temporada. Por que não vai conseguir agora? Esse é o melhor dos cenários. Um cenário, mais ou menos, é o Vasco perdendo aqui pro Fortaleza, empatando lá com o São Paulo, até mesmo perdendo pro São Paulo. E aí o Vasco estaria com 45 pontos. Deixa eu ver aqui como é que ficaria o cenário se a gente perdesse lá pro São Paulo, por exemplo. Se a gente perder pro São Paulo e pro Fortaleza, aí a gente estaria com 44 pontos. Aí já é um cenário mais complicado nesses próximos 5 jogos. Agora, se o Vasco conseguir um empate aqui com o São Paulo, a gente estaria com 45. Não estaria de tudo ruim, mas o ideal é a gente conseguir uma vitória ou contra o Fortaleza ou contra o São Paulo, porque aí a gente estaria bem tranquilo no Campeonato Brasileiro. Essa é a projeção do Vasco nos próximos 5 jogos. Depois o Vasco ainda tem um Internacional, também dentro de São Januário, jogo que o Vasco precisa ganhar. É inegociável essa vitória do Vasco em cima do Internacional. Depois a gente vai ter um jogo aí contra o Corinthians fora de casa, cara. É um jogo que dá para o Vasco se vingar do Corinthians, de tudo que o Corinthians fez pra gente. Se a gente tiver tranquilaço no Campeonato Brasileiro, aí tudo pra cima pra conseguir essa vitória, irmão. Mas essa é a projeção do Vasco nos próximos 5 jogos, rapaziada. 47 pontos estaria aí de bom tamanho, mas é óbvio que eu, como vascaíno, vou torcer pro Vasco pelo menos ter 50 pontos aí nessa parte do campeonato, na 33ª rodada. Beleza? Comenta embaixo a opinião de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí nos grupos de Vasco do WhatsApp e comenta quantos pontos você acha que o Vasco faz nessas próximas 5 rodadas de Campeonato Brasileiro. Show? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!